Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um excelente vídeo tratando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. Eu escolhi para falar com vocês hoje um tema bem interessante de um caso que aconteceu recentemente conosco, em torno de um mês, onde uma empresa foi excluída do refis e estava pagando valores bastante elevados, só que no ano de 2016 ela não conseguiu mais efetuar os pagamentos do refis e, evidentemente, em razão de não poder mais efetuar esses pagamentos, também não foi fornecido mais a ela a sua certidão negativa de débitos. E como é uma empresa que realiza trabalhos de construção civil, inclusive grandes obras e tudo mais, ela necessita muito da sua CND para poder participar de licitação. E ela estava sem ter nenhuma opção. Por quê? Porque ela aderiu ao refis, é um parcelamento, ela reconheceu o débito, deixou de pagar o parcelamento e foi excluída do mesmo e precisava da sua CND. Então, a aula de hoje é sobre isso. Por quê? Porque nos parcelamentos, nos refis da vida que o governo está baixando, eles estão sempre cobrando honorários previdenciários para aqueles débitos previdenciários, evidentemente, que foram inscritos em dívida ativa, e o que não é permitido. Então, com base nesse argumento, a gente conseguiu entrar com um mandado de segurança e a empresa voltou, o juiz determinou que a Receita Federal recalculasse aquele parcelamento, excluindo aqueles honorários previdenciários, e enquanto ela não fizesse isso, fosse fornecida a CND para ela. Então, é sobre esse caso que é a matéria da aula de hoje. Ou seja, da ilegalidade da cobrança dos honorários previdenciários no refis. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, que antes de 2007, antes da Lei 11.457 de 2007, o INSS cobrava os seus débitos e os tributos eram cobrados pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional quando já fossem inscritos em dívida ativa para serem executados. Só que a partir dessa lei, houve uma junção da cobrança dos débitos, tanto previdenciário como dos demais tributos, a cargo agora exclusivamente da Secretaria da Receita Federal. E quando esses débitos forem inscritos em dívida ativa, aí a competência passa para a Procuradoria, que é o órgão judicial da Fazenda Nacional, evidentemente. Então, a partir de 2007, houve a Super Receita. A Receita Federal ficou a cargo dela a cobrança de débitos, tanto débitos previdenciários como relativos aos demais tributos. Acontece que em 2009 foi criado o refis da crise, da Lei 11.941. E esse refis, ele determinou a criação de um artigo novo, que foi o artigo 37A, na Lei 10.522/2002. Ou seja, em 2009 foi criado o refis da crise, e esse refis da crise criou um artigo novo na Lei 10.522/2002, que foi o artigo 37A, com a seguinte redação: os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais. Parágrafo 1º, que é o nosso assunto da aula de hoje. Os créditos inscritos em dívida ativa serão acrescidos de encargo legal substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à dívida ativa da União. Ou seja, esse artigo 37A desta lei, ele veio informar, surgiu através do parcelamento da Lei 11.941, ele veio dizer que os honorários advocatícios dos débitos inscritos em dívida ativa seriam substituídos pelo encargo legal. Ou seja, essa Lei 11.941, quando ela estipulou esse artigo 37A, ele veio informar que os honorários que eram cobrados agora pela Fazenda Nacional seriam substituídos
pelo encargo legal. Acontece que esse parcelamento da Lei 11.941, no parágrafo 3º do artigo 1º dessa lei, ele estipulou desconto de 100% para o encargo legal. Ou seja, tanto faz se o débito fosse pago à vista ou pago parcelado. O parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 11.941, que foi o refis da crise, estipulou que para os débitos existiria um desconto de 100% para o encargo legal. Acontece, pessoal, que as empresas que aderiram a esse parcelamento da Lei 11.941, sobre o valor consolidado desse parcelamento, a Receita Federal estava cobrando o encargo legal, que eram os juros, a multa e tudo mais, e também honorários previdenciários, como se fosse uma coisa à parte. Ou seja, muitas empresas estão pagando valores muito altos, estipulam que entre 15% a 20% do valor total da dívida, ou até mais sobre isso, sobre os débitos que foram consolidados, ou seja, que foram colocados nesse parcelamento da Lei 11.941. E esses honorários previdenciários, vejam bem, tem um débito que foi consolidado, aí a empresa vai lá escolher qual é o débito que você vai querer colocar no parcelamento. Ela vai informar todos os débitos, para ela poder, inclusive, ter a sua certidão negativa de débito e poder tocar a sua vida. Vou parcelar isso em 120 meses, 180 meses, eu quero que sejam incluídos os débitos da Receita Federal e os que já estão na Procuradoria, ou seja, os que já estão inscritos em dívida ativa. E esses débitos que estão na Procuradoria inscritos em dívida ativa são os débitos relativos a tributos e os débitos previdenciários. Então, ele escolheu colocar tudo, um empresário. Então, tem lá o valor total do débito, tanto da Receita como os inscritos em dívida ativa, e sobre esse total do débito, a gente vê lá no parcelamento que tem os encargos legais, aí ele bota lá valor X, aí depois em seguida ele bota honorários previdenciários, valor Y, ou seja, está cobrando os honorários previdenciários como se fosse uma coisa à parte, não tivesse nada a ver com o encargo legal. E a própria Lei 11.941, no parágrafo 3º, artigo 1º, ela deu desconto de 100% para o encargo legal. Ou seja, pessoal, esses honorários previdenciários, eles são indevidos. Então, as empresas, muitas delas não sabem disso, aderem ao parcelamento, continuam pagando. Eu já vi casos até de uma empresa, de uma usina aqui em Pernambuco, que só desses honorários previdenciários, ela teve que pagar 9 milhões de reais, só de honorários previdenciários. Ou seja, sendo esse valor indevido. Então, o que é que acontece? O judiciário, em diversas decisões, está entendendo que esses honorários previdenciários da Lei 11.941 são totalmente indevidos. Então está determinando que a Fazenda Nacional, a Receita Federal, recalcule aquele débito sem esses honorários previdenciários. Por quê? Porque, como falei para vocês, o artigo 37A, que foi acrescentado pela Lei 11.941, substituiu os honorários previdenciários, os honorários advocatícios pelo encargo legal. Então hoje é um encargo legal. E no mais, o parágrafo 3º do artigo 1º da lei deu desconto de 100% no encargo legal, para facilitar as empresas no parcelamento. E esse parcelamento é exclusivamente de tributos, não é de honorários. A Lei 11.941 envolve parcelamentos de tributos e débitos previdenciários, não de honorários. Então esses honorários que ela está acrescentando aqui são totalmente indevidos. Existem inúmeras decisões do STJ falando sobre isso, várias. Eu trouxe uma aqui que eu vou ler para vocês, para em seguida ler a decisão, a sentença que foi concedida no mandado de segurança nosso aqui, agora no final de agosto, determinando que a empresa voltasse ao parcelamento, que ela tivesse direito à CND e que a Receita Federal recalculasse, tirando os honorários. Vamos ler primeiro aqui a decisão agora do STJ. Existem várias decisões sobre isso e de vários tribunais do nosso país. É o RESP 152 7814, aqui de Pernambuco, ministro Humberto Martins. Ele foi julgado aqui em maio de 2015. Diz o seguinte: tributário, processual civil, ausência de violação ao artigo 535 do CPC, adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009, remissão do encargo legal
inclusão dos honorários previdenciários, não cabimento, precedentes, recurso especial improvido, decisão. No essencial o relatório, a gente cortou porque é uma decisão de várias folhas, então a gente só transcreveu essa parte que é interessante da aula de hoje. Passo a análise do mérito. Discute nos autos a inclusão dos honorários previdenciários no parcelamento instituído pela Lei 11.941. No caso dos autos, o Tribunal de Origem, ao analisar a matéria, assim se manifestou, entre aspas. A Lei 11.941 alterou a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários, estabelecendo em seu artigo 1º que seriam passíveis de parcelamento em até 180 meses os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive saldo e remanescente de outras modalidades de parcelamentos instituídos pela União. O referido diploma legal contempla, para fins de parcelamento, apenas débitos tributários, não abrangendo honorários de advogado, porquanto desprovidos de natureza tributária. Tanto é assim que o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal excluiu expressamente em 100% o valor do encargo legal nos casos de pagamento à vista ou parcelado do débito. Destaque, considerando a inexistência de expressa autorização legislativa prevendo a inclusão de verba honorária no parcelamento especial da Lei 11.941, deve-se assegurada à parte agravada o direito de recolher as prestações do parcelamento sem a inclusão dos honorários advocatícios. Não merece reforma o acordo recorrido. Nas razões do RESP 14.30.320 Alagoas, do ministro Mauro Campbell, prestigiou-se conclusão de que a interpretação teleológica e sistemática da legislação em comento, sobretudo a Lei 11.941, impõe a conclusão no sentido de que a não inclusão dos chamados honorários previdenciários no valor consolidado, nas hipóteses em que a lei excluiu o encargo legal, atende à finalidade buscada pelo legislador da lei referida, incentivar a adesão ao programa de parcelamento fiscal. Ressalte-se, por fim, que o entendimento adotado pelo TRF da 5ª Região não viola os artigos 111 e 155A do CTN, pois não há interpretação extensiva da legislação tributária, tampouco ampliação da lei que concede o parcelamento. Há, na verdade, um enquadramento adequado das verbas em confronto, quais sejam o encargo legal e honorário advocatícios. Ante o exposto, com fundamento no artigo 557 do CPC, nego, isso é o antigo CPC, nego o provimento ao recurso especial, 30 de abril de 2015, ministro Humberto Martins. Esse foi um julgamento que eu trouxe para vocês do STJ. Existem outros julgamentos e de todos os TRF no mesmo sentido, de que é indevido os honorários previdenciários no parcelamento da Lei 11.941. Eu gostaria também de ressaltar para vocês que os outros refis que vieram depois desse refis da crise da Lei 11.941, que foi aquele que reabriu o refis da crise, eu tenho até um número aqui das leis, o refis da Lei 12.865 de 2013 e o refis da Copa, que foi a Lei 12.996 de 2014, também determinaram expressamente o desconto em 100% do encargo legal, e nesses refis, da mesma forma que a Lei 11.941, também estão sendo cobrados os honorários previdenciários sobre os débitos que foram inscritos em dívida ativa, o que também é indevido. Então, com base nesses argumentos, pessoal, nós ingressamos com mandato de segurança, nesse caso que eu falei do nosso cliente, pois ele tinha aderido ao refis da Lei 11.941, estava pagando parcelas altíssimas, né, bem elevadas, e não conseguiu mais pagar no final de 2016, atrasou 4 parcelas, foi excluído do parcelamento. Então a Receita Federal negou a CND dele, ele precisou participar de uma licitação, não tinha mais o que fazer. Então o que é que nós alegamos? Entramos com mandado de segurança, alegando que naquele parcelamento foram incluídos indevidamente os honorários previdenciários, aumentando em muito o valor da dívida, o que estava realmente sobrecarregando a empresa. Face a essa crise também toda que está surgindo por aí, ela também não conseguiu mais fazer o parcelamento. Então, que voltasse para a Receita Federal, que ela recalculasse aquele parcelamento, tirando aquele valor absurdo que estava sendo cobrado a título de honorários previdenciários.
E para nossa felicidade, com a graça divina, porque tudo acontece com a permissão dele, não é nossa atuação, é Deus colocando a mão sempre, eu acredito muito nisso. O juiz concedeu a segurança e eu vou ler aqui para vocês trechos da decisão que também é bastante extensa. O juiz entendeu o seguinte, está aqui, Justiça Federal aqui de Pernambuco, da Primeira Vara Federal, processo número 080 2116, dígito 03.2017.4.058300, mandado de segurança, sentença, relatório. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa X em face de ato do delegado da Receita Federal do Brasil em Pernambuco, pretendendo a empresa, a declaração do direito a se submeter ao refis previsto na Lei 11.941, sem a inclusão dos honorários previdenciários e de juros moratórios do período compreendido entre a adesão e a consolidação do parcelamento, bem como a determinação do recálculo da parcela base devida pelo impetrante, sem a inclusão dos apontados valores tidos por indevidos, e a determinação de expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Explica que 1. É empresa do ramo da construção civil e paga diversos tributos. 2. No ano de 2009 aderiu ao refis da crise, que foi que trata a Lei 11.941. 3. A consolidação do parcelamento apenas ocorreu em julho de 2011. 4. Quando o cálculo da parcela, a Receita Federal cometeu 2 equívocos: a inclusão dos honorários advocatícios e de juros moratórios do período compreendido entre a adesão e a consolidação do parcelamento. 4. No final de 2016, a impetrante parou de pagar as parcelas do refis. 5, quer dizer, no final do ano de 2016, a impetrante parou de pagar as parcelas do refis. E 6, a Receita Federal passou a cobrar as 4 parcelas em atraso sob pena de exclusão do parcelamento. 7, sua certidão positiva com efeito de negativo está vencida e ela não consegue expedir uma nova. E 8, a autoridade impetrada só permite a emissão da certidão se houver o pagamento total da dívida ou se, quando ajuizada a execução fiscal, houver a penhora de bens. 9, tem muito patrimônio, menciona um imóvel no valor de 3 milhões de reais, mas não possui dinheiro para pagar a dívida ou fazer o depósito judicial. E 10, está impossibilitada de participar de novas licitações ou de receber os valores das obras já concluídas. Então também teve isso. Ou seja, face à sua CND, as obras que ela já participou da licitação e que ela já tinha empenhado, já estava toda concluída, o governo estava brecando o pagamento daquelas obras porque ela não tinha sua certidão. E ela precisava daquela certidão. Então o juiz, como foi importante essa decisão para a empresa? Veja como o advogado tem que encontrar saída para tudo. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês, exclusivamente de graça. Essas saídas que a gente consegue, com a graça divina, aqui encontrar para os nossos clientes. E eu tento passar para vocês que, com certeza, vocês terão, se vocês atuarem na área tributária, vocês terão casos bem parecidos com esse. Então, o juiz, continuando sua decisão, que também é longa, eu copiei só os trechos também aqui que interessam, para não copiar a decisão toda, que é mais do que de 10 folhas. Ele diz o seguinte: o cerne da questão cinge-se a análise da legalidade da cobrança de honorários previdenciários sobre o montante dos débitos previdenciários parcelados nos termos do parcelamento de que trata a Lei 11.941. Em 2009, a Lei 11.941 estipulou encargo legal sobre os débitos das autarquias para substituir os honorários advocatícios, nos mesmos moldes da cobrança já feita para outros tributos diretamente pela União, passando os encargos legais a incidirem sobre a cobrança de todos os créditos, sejam previdenciários ou não, e a serem cobrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Não faria sentido manter a diferenciação entre o encargo cobrado quando dos débitos previdenciários ou não previdenciários. Dessa forma, quando a Lei 11.941/2009, que foi refis da crise, estipulou a exoneração dos encargos legais sobre o valor parcelado, também incluiu aqueles incidentes sobre os débitos previdenciários. Esse é também o entendimento do TRF, como se pode observar da leitura dos seguintes precedentes. Aí, continuando. Diante disso, conclui-se ser a cobrança dos honorários previdenciários indevida, eis que possuem natureza de encargos legais, dispensados pela legislação no caso do parcelamento.
nesse contexto, uma vez tendo se verificado que o pleito subjúdice em contra-eco na legislação e na jurisprudência é devido ao acolhimento dos pedidos. Agora vamos para a parte dispositiva da sentença. Ele conclui dizendo o seguinte: em face do exposto, conceda a segurança para determinar que a Fazenda Nacional se abstenha de cobrar a verba relativa aos honorários previdenciários nos termos do pedido, que recalcule a parcela base devida pelo impetrante sem a inclusão dos apontados valores tidos por indevidos e que não imponha por esse motivo óbice a emissão da certidão positiva com efeito negativo em favor do impetrante. Custas pelo vencido sem honorários, sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório nos termos do artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança. Após o trânsito julgado, arquive-se com a devida baixa, publique-se 30 de agosto de 2017. Pois bem, pessoal, essa foi a saída que nós encontramos, que deu certo, ou seja, da ilegalidade da inclusão dos honorários previdenciários no parcelamento da Lei 11.941, e esses honorários também são cobrados nos demais parcelamentos que sucederam esse parcelamento da Lei, da Lei 11.941. Então, em todos os parcelamentos, a Fazenda insiste em cobrar os honorários previdenciários. Então, se seus clientes fizeram esses parcelamentos, eles podem entrar na Justiça e solicitarem também, através do mandado de segurança, que seja concedida a segurança para que o débito volte para a Secretaria da Receita Federal e seja, ou Procuradoria da Fazenda Nacional, e seja feito os cálculos novamente sem a inclusão daqueles honorários, para que a empresa depois possa parcelar esses débitos em parcelas bem menores. Ok, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curti-lo, de me acompanhar também nas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, RP Tributário, de compartilhar os seus vídeos, esses vídeos com os seus colegas, de deixar o seu gostei, porque quanto mais as pessoas dão o seu gostei lá nas redes sociais, mais o YouTube divulga esses vídeos para outros lugares, para outras pessoas. E era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Obrigado.